Você já teve a sensação de que em algum momento as pessoas vão perceber que você não é tão boa quanto parecem pensar? Como se você estivesse enganando todo mundo e fosse apenas uma questão de tempo até descobrirem isso. Mesmo estudando, se esforçando, mesmo tendo resultados. É como se nada fosse suficiente para você finalmente se sentir capaz. E o pior é que, por fora, talvez ninguém perceba. Porque normalmente a pessoa que sofre com a síndrome da impostora é justamente aquela que tenta fazer tudo certo. Pensa antes de falar, revisa 1000 vezes, só que acaba sempre se cobrando em silêncio. E talvez por isso ela seja tão cansativa. E sabe o que é mais estranho? Muitas vezes a síndrome da impostora ela não aparece em pessoas desinteressadas. Ela aparece justamente em pessoas responsáveis, competentes, que se importam, que querem fazer direito. Porque quem não se importa normalmente não fica se questionando o tempo inteiro, concorda? Muitas pessoas aprenderam desde cedo que precisavam dar conta, ser maduras, responsáveis, inteligentes, boas em tudo. E aí, aos poucos, elas começaram a associar o valor pessoal com o desempenho. Então, errar deixou de ser só errar. Virou, talvez eu não seja bom o suficiente. Mas quando surgir esses pensamentos, essas dúvidas, eu quero que você comece a se perguntar: o que exatamente eu acho que vão descobrir sobre mim? Pode ser que você perceba que tem medo de ser julgada, medo de não saber tudo, medo de não corresponder às expectativas das pessoas. E claro, além disso, talvez você consiga perceber uma lacuna. Porque dessa forma, provavelmente você vai conseguir perceber a sua rotina de uma forma diferente. Como se você estivesse vendo de fora mesmo. E isso vai te ajudar a analisar o que você está criando na sua mente. Então, provavelmente, quando você se fizer essa pergunta, isso vai fazer com que você entenda melhor o seu contexto e pare de se julgar dessa forma. Ou pode ser que você tenha algo realmente a melhorar. Porque eu também preciso te dizer que nem toda insegurança é síndrome da impostora. Às vezes você realmente ainda está construindo a sua experiência que você gostaria de ter. Ainda falta um certo repertório, prática, maturidade, estudo. E a síndrome da impostora não vai ser uma boa desculpa para não ir atrás disso. Porque uma coisa é se sentir uma fraude mesmo tendo competência. Outra coisa é usar esse rótulo para não se cobrar, não estudar, não crescer. Então se pergunta com honestidade: você está sofrendo porque se cobra demais pelo que já faz bem? Ou está evitando fazer mais porque é mais confortável se chamar de impostora do que assumir que pode tentar? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é justamente ela que separa o autoconhecimento de uma armadilha, onde você usa esse sofrimento como justificativa para não agir. E se você se identificou com essa segunda parte da pergunta, eu entendo que isso pode ser difícil de digerir. Mas geralmente isso acontece quando a sua ansiedade e o perfeccionismo andam juntos. E assim, eles criam uma ilusão muito cruel. A de que você deveria acertar tudo logo de primeiro. Sem errar, sem parecer iniciante, sem passar vergonha, sem ter dificuldade. Mas pensa comigo, como alguém aprende qualquer coisa sem existir um período de imperfeição, de teste? Não tem como, porque por mais que você possa começar bem, você ainda vai melhorando ao longo do processo. Porque é com a prática e com a constância que a gente vai se aperfeiçoando. E eu acho importante falar isso porque às vezes a gente usa a síndrome da impostora como justificativa para não se posicionar, para não tentar, para não estudar, para não se expor. Só que a confiança ela não vem antes da ação. Ela vem depois da repetição, da prática, da experiência. Então, em algum momento, você vai precisar parar de esperar se sentir pronta e começar a construir essa segurança vivendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de esperar sentir confiança para agir. Porque talvez você tenha criado a ideia de que pessoas confiantes não sentem medo, mas elas sentem. A questão é que elas não interpretam o medo como uma prova de incapacidade, mas sim elas veem aquilo como um fato e o que elas podem fazer diante daquilo, entende? Então talvez você pode ver como um erro enorme que você não serve para aquilo. E assim, qualquer insegurança vira evidência de que você não é bom o suficiente. Então você logo pensa, se eu ainda tenho medo, é porque eu não tô pronta. Só que a maturidade emocional não é a ausência de insegurança. É entender que você pode sentir medo e ainda assim continuar. Porque a confiança, ela não costuma vir antes da experiência. Ela vem depois da repetição, da prática, depois de sobreviver aos erros que você achava que nem suportaria. Talvez o problema seja que você está esperando se sentir pronta para começar, quando na verdade é justamente o movimento que constrói essa segurança. E outra coisa que você pode começar a fazer é observar como você invalida suas conquistas. Por exemplo, quando você conquista algo, o que você pensa? Foi sorte? Qualquer um faria? Não foi mais do que a minha obrigação? E para você conseguir sair desses pensamentos, comece a registrar evidências reais das coisas que você faz bem. E você pode chamar isso de diário de competência. Não para inflar o seu ego, mas porque a mente ansiosa ela tem um filtro muito forte pro erro e uma facilidade enorme para ignorar os acertos. Então comece a anotar.
Feedbacks que você recebeu, situações que você resolveu, desafios que você enfrentou, coisas que você conseguiu sustentar mesmo com medo. Porque talvez você esteja tão focada no que falta que perdeu a capacidade de enxergar o que você já construiu até aqui. Outra coisa importante que você precisa fazer é parar de transformar erro em identidade. Porque uma coisa é reconhecer algo que você precisa melhorar. Outra completamente diferente é concluir: eu sou incompetente, ou eu não sirvo para isso, eu nunca vou conseguir. Isso pode acontecer porque a mente ansiosa ela é doida para ver falhas e completar cenários. Então ela pode pegar uma experiência isolada e transformar em definição pessoal. Mas você precisa identificar isso e questionar se isso de fato é verdade, sabe? Porque senão você pode errar uma apresentação e concluir que não sabe se comunicar. Você pode cometer um erro no trabalho e concluir que é uma fraude. Que você tem dificuldade em algo novo e concluir que todo mundo é melhor do que você. Mas errar não é prova de incapacidade. Errar é uma consequência inevitável de qualquer pessoa que está tentando crescer. E eu acho importante falar isso porque às vezes você realmente ainda precisa melhorar alguma coisa. E tá tudo bem. Porque precisar desenvolver uma nova habilidade não significa que você seja incapaz. Só significa que você ainda tá no processo de construção. E concorda que a gente sempre vai estar? A gente sempre tá evoluindo, independente da nossa idade. Então não se culpe por querer se desenvolver mais, tá bom? E para de esperar se sentir suficiente para começar. Porque talvez essa seja uma das maiores armadilhas da síndrome da impostora. Seja essa sensação de, quando eu me sentir o suficiente, eu começo. Quando eu estiver mais preparada, mais confiante, mais inteligente, mais segura. Só que esse momento perfeito ele quase nunca chega, porque a sensação de insuficiência, ela não desaparece magicamente antes da ação. Na verdade, muitas vezes ela diminui justamente depois que você se expõe, depois que você pratica, vive aquela experiência e percebe que consegue sustentar o desconforto. E eu sei que isso é difícil. Porque a mente ansiosa, ela quer garantia, certeza, controle. Mas a vida real não funciona assim. Inclusive, recentemente, eu li uma frase que me pegou. Porque eu tenho a tendência também de sempre querer melhorar, de sentir que as coisas não estão tão boas como deveriam. O famoso perfeccionismo, sabe? E quando eu me deparei com a frase, você não aprende a nadar lendo sobre água, eu confesso que eu fiquei refletindo um pouco. E eu te convido a refletir sobre ela também. Porque eu acho que, de certa forma, até resume um pouco essa trava que a gente tem. Esse medo de errar que acaba em paralisia. E eu falo isso porque eu mesma já fiquei muito tempo esperando me sentir pronta para começar. Eu tenho essa tendência do perfeccionismo, de achar que as coisas precisam estar melhores antes do que realmente eu começar a fazer as coisas, do que eu realmente me expor. Mas depois que eu aprendi que a confiança ela não é um pré-requisito para a gente agir, na verdade ela é a consequência, isso facilitou muitas coisas. Isso me ajudou a me expor um pouco mais. Porque pensa, você não aprende a nadar ficando na beira da piscina, estudando sobre a água. Em algum momento você vai precisar entrar e se testar, mesmo sem se sentir completamente pronta. E é justamente aí, no movimento, que a segurança ela começa a se construir. E talvez seja isso que esteja te faltando. Esperar menos pela confiança e ter mais disposição para construir aquela segurança ao longo do caminho. Porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de capacidade em si. Talvez você só tenha aprendido a acreditar que precisa provar o seu valor o tempo inteiro. E talvez amadurecer emocionalmente seja justamente isso. Parar de viver tentando provar que você merece estar onde você já está. E que existir espaço para crescimento não anula tudo que você já construiu até aqui. Você pode ainda ter inseguranças, ainda ter medo, ainda precisar melhorar em várias coisas. E mesmo assim, não ser uma fraude. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses pontos mais fez sentido para você? Foi sobre esperar se sentir pronta, sobre invalidar suas conquistas, sobre transformar o erro em identidade, ou perceber que você realmente precisa ajustar a sua rotina para melhorar alguns pontos. Com qual você mais se identificou? Me conta aqui nos comentários, porque isso me ajuda a entender o que você precisa e criar um conteúdo mais direcionado para que realmente faça diferença para você. E se enquanto você assiste esse vídeo você percebeu que isso vai além de um conteúdo, que você quer trabalhar isso de verdade, com acompanhamento psicológico, eu deixei o link aqui na descrição para você preencher, se você tiver interesse em fazer terapia comigo, tá bom? Vai ser um prazer te acompanhar nesse processo. E claro, já deixa seu like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!